Olá, pessoal. Professora Vânia Araújo na nossa série Banca a Banca Passo a Passo. Desta feita, a gente vai fazer uma provinha aqui, uma questão de prova da Banca IADES. A Banca IADES, você sabe, utiliza com muita frequência os textos verbo-visuais. E o que são esses textos verbo-visuais? Normalmente são aqueles textos em que se mesclam a linguagem escrita e a linguagem visual, que são as imagens. Normalmente ela utiliza sempre esses textos verbo-visuais na primeira questão da prova, é bastante comum. Na prova da Polícia Civil do DF, por exemplo, o primeiro texto era um cartaz que fica afixado nas paredes das principais delegacias de Polícia Civil do Distrito Federal. Na prova do Hemocentro, eu vou corrigir com vocês essa questão, um cartaz também sobre a doação de sangue. Então, ultimamente tem sido uma prática desta banca utilizar esses textos verbo-visuais. Eu quero que você fique bastante atento, porque a banca, o IADES, ele cobra de uma forma diferente. A banca CESP e SEBRASP cobra a intencionalidade do discurso. O IADES, em algumas provas, cobra a intencionalidade. Qual foi a intenção do autor ao produzir este texto? E, às vezes, ele te cobra também a interpretação das ideias veiculadas no texto. Outra coisa que você precisa entender é a diferença entre um texto verbo-visual e um texto verbal. Verbal é aquele que é veiculado apenas por meio da linguagem escrita. Verbo-visual mescla a linguagem escrita com as imagens. E o texto não verbal é aquele veiculado apenas por meio de imagens. Então, fique atento, porque a banca ela pode te cobrar a interpretação de tiras de quadrinhos, né? E os personagens mais famosos hoje são a Mafalda e o Calvin, que caem muito nas provas. A banca pode te cobrar infográficos e também as charges e os cartoons. Mas é possível também que apareçam os folders e os próprios cartazes, que muitas vezes ficam fixados nas paredes do próprio órgão para o qual ela esteja fazendo a prova. Então, vamos lá interpretar a questãozinha da prova do Hemocentro. Vamos lá. Aqui você vai ver que é exatamente um cartaz. O que você tem aqui? Saiba mais. Doação de sangue. Orientações para o doador. Aí a primeira orientação. Levar documento oficial de identidade com foto. A segunda orientação é estar bem de saúde. A terceira orientação diz ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias de idade, não é? Dos 16 aos 18 anos incompletos, apenas com consentimento formal dos responsáveis. Mais uma dica, pesar mais de 50 quilos. E a última, não estar em jejum, evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Este texto ele foi extraído da página do Hemocentro no Facebook. Então, observe que a banca é muito eclética, ela vai tirar textos de vários veículos de comunicação, neste caso aqui de uma página do Hemocentro no Facebook. O que a banca colocou no comando desta questão? Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta. Primeiro, eu sempre oriento os meus alunos a marcarem se a banca quer a correta ou a incorreta, para que isso fique muito claro para você e você não acabe se confundindo. Segunda coisa, a banca fala em leitura compreensiva do texto. Aqui nós temos que visualizar 2 pontos. As bancas podem cobrar de vocês a compreensão e a interpretação ou intelecção dos textos. Quando a banca te cobra a compreensão, ela vai te cobrar exatamente as ideias explícitas, aquilo que o autor quis dizer e escreveu. Quando a banca for te cobrar a intelecção ou a interpretação das ideias, ela vai cobrar de você que você extraia conclusões plausíveis, né? Que possam ser extraídas dos elementos que o autor te deu no texto. Então, a compreensão, ela se limita ao que está escrito no texto. A interpretação vai um pouco além, ela transcende. Por quê? Porque já é uma conclusão que você extrai, que precisa ser fidedigna, que precisa ser plausível. Não é? Vamos ver o que a banca cobra aqui, então, dessa leitura compreensiva, já que ela está atrelada às ideias do texto. Muito bem. Letra A. A banca diz, a mensagem principal é um apelo
para que a população faça parte de uma campanha de doação de sangue. Aqui você vê que a banca está cobrando a intencionalidade do discurso, né? Qual foi a intenção ao se produzir este texto? E eu te pergunto, isso aqui é um apelo para a população, para que ela faça parte de uma campanha de doação de sangue? Não, porque o próprio cartaz diz orientações para o doador. Então aqui você já tem como certo que esse cartaz se destina a uma pessoa que já é doadora, que já quer doar. Então, a letra A está errada. Letra B. Somente a partir dos 19 anos de idade, uma pessoa pode doar sangue sem precisar apresentar formalmente o consentimento do respectivo responsável. Você vai dar esse item aqui como certo ou errado? Como errado, porque a partir dos 18 anos completos, ela já pode doar, né? Ela só não pode doar com 18 anos incompletos, que ela depende da assinatura de um responsável. Com 18 anos completos, ela já pode doar, portanto, a letra B é errada. Letra C. Desde que com consentimento formal do respectivo responsável, qualquer pessoa menor de 18 anos de idade pode ser doadora de sangue. Vamos ao cartaz, lá está. Ter entre 16 e 69 anos, ou seja, qualquer pessoa menor de 18 pode doar? Não, a partir dos 16. Item errado também, né? Letra C também está errada. Letra D. Uma pessoa que pesa precisamente 50 quilos, mesmo que atenda a todas as outras orientações, não pode ser doadora de sangue. Certíssimo. O que esse cartaz diz claramente? Pesar mais de 50 quilos. Então, ela tem que ter 50 quilos e um pouquinho, né? Como dizem os espanhóis, e pico. Mas ela não pode ter exatos 50 quilos. Então, neste caso, a nossa letra correta é a letra D, de dado. Mas vamos tirar a teima aqui da letra E. Uma pessoa que consome alimentos gordurosos não pode doar sangue, pois deixa de observar a orientação estar bem de saúde. Também nós temos este item como errado, porque mesmo no cartaz ele diz claramente: evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Ou seja, definitivamente a nossa letra correta é a letra D. Qual é o cuidado que eu quero que você sempre tome com as provas do IADES? Às vezes você tem a impressão de que existem 2 ou 3 itens que sejam certos. Volte ao texto. Você sempre vai encontrar no comando agrupador dos itens e sempre vai encontrar no texto palavras que vão te indicar exatamente qual é o item correto. É só você ler com atenção, é só você tomar muito cuidado. Até a próxima semana com uma próxima banca. Até mais!